Você disse que a Terceira Guerra Mundial já começou. Parece pra mim que temos mais indicadores de que estamos em uma guerra mundial do que de que não estamos em uma guerra mundial. Você disse, talvez eu deixe a América? Dos americanos com patrimônio acima de 5 milhões de dólares, 53% já deixaram os Estados Unidos da América. Eu não acho que as nossas chances de uma arma nuclear explodir estejam diminuindo a cada ano. Na verdade, eu acho que elas estão aumentando. Hoje há 161 conflitos ativos no mundo. Ouvi você afirmar em entrevistas que Putin vencia na Ucrânia. Ninguém esperava por isso. Aliás, é estranho começar assim, mas talvez só você saiba disso. Já ouviu falar das estações de números? Sim. Então, ok, você sabe sobre isso. Sim, então você pode explicar, na verdade. É um fenômeno britânico, tenho quase certeza. Então, eu pesquisei, na verdade é internacional. Isso é fascinante, e fique à vontade para comentar quando quiser. Eu simplesmente encontrei isso e pensei, preciso incluir isso, mesmo que não seja tão relevante, porque é muito interessante. Então, no rádio de ondas curtas, existem essas estações de rádio que basicamente são apenas como uma voz sem corpo. É tipo 1, 14, 72, 45, e isso continua para sempre, e depois para, sei lá, depois de meia hora, 1 hora, 90 minutos, tanto faz. E faz tipo bing, bong, e aí simplesmente começa de novo com a mesma sequência de números e faz isso. E então muda. Tipo, é 1 semana depois, sem identificação. Ninguém assumiu responsabilidade por eles. E as pessoas acham que são internacionais, pois às vezes dá pra notar um sotaque, seja espanhol, russo ou britânico, entre outros. E no rádio de ondas curtas, pra quem não sabe, porque estamos na era digital, e eu provavelmente vou errar isso. As ondas de rádio refletem na ionosfera e conseguem contornar a Terra. Elas não seguem apenas em linha reta, como o rádio amplitude modulada ou frequência modulada, e alcançam distâncias muito maiores. Eu ouvia essas ondas no meu sítio no norte porque quase não tínhamos rádio na área rural. Você tinha uma frequência modulada, um WWJ ruim e chiado, igual ao rádio de notícias do meu pai, tipo News Radio 95 ou 950. E aí você tinha o rádio de ondas curtas, e eu conseguia um de ondas curtas, tipo num bazar. E é meio sinistro, né? E você podia ouvir, tipo, música internacional, mas aí tinha aquelas outras estações que só tinham números. Mas, velho, pensei, será que consigo descobrir o que eram aquelas estações? Naquela época não sabíamos, agora com a internet posso pesquisar no Google. Incrível. Então, primeiro de tudo, pensei que talvez fosse rádio pirata. Mas aí o governo realmente tenta encontrar estações de rádio pirata. Então, como eles não estão encontrando e fechando essas estações de números? Se não é rádio pirata, por que não há identificação? Ninguém sabe quem são. Isso não é ilegal? Então, só o governo ou um governo estrangeiro poderia operar isso, e é exatamente o que eles são. Então, nerds de verdade descobriram de onde elas vinham, porque são super caras de operar, certo? Uma estação de rádio poderosa que alcança o mundo todo não é algo que você conseguiria operar, pelo menos nos anos 70, 80, tipo, no seu quintal. Isso não vai acontecer. Seriam dezenas de milhares de dólares, centenas de milhares, milhões de dólares para operar algo assim. Elas vinham de Cuba, União Soviética, Estados Unidos da América, Reino Unido, Austrália e lugares como Varsóvia. E acontece que isso é um padrão de criptografia, então é aí que você entra, certo? Esse é um padrão de criptografia chamado cifra de uso único. Você conhece sobre isso? Com certeza, sim. O que você está dizendo é empolgante não só para nerds, mas também para operadores, pois aborda várias técnicas de espionagem autênticas. Não é como nos filmes? Tem um chamado estação de números? Nunca ouvi falar? Pois é, esse é o nível de popularidade. Mas a questão é que quando você tem criptografia e codificação de verdade, existem essas coisas. Há um elemento de uso único, né? Ou seja, o código só vale uma vez. Existem blocos de uso único que se relacionam a livros, páginas em livros, palavras em certas páginas de livros, e também existem blocos de uso único que se relacionam a transmissões de rádio. Isso significa que quando algo acontece, você terá, por exemplo, um bloco de papel que diz algo. Como 1º de janeiro, 11 horas no dia 1º de janeiro, às 11 horas. Todo o número do canal que você ouve corresponde a uma instrução em outro manual, entendi. E então você arranca essa página e joga fora, Depois queima ela para dar efeito dramático. Mas aí no dia 2 de fevereiro, às 2 horas, vai ter outro número. Se você receber esse número nesse horário, ele corresponde à instrução. Se não receber o número nesse horário, arranque a página e jogue fora. Interessante, é bem parecido nos silos de mísseis nucleares. Eles não têm um bloco, mas têm literalmente um maço de papel com furos e você alimenta o papel perfurado na própria máquina. Tudo o que ocorre em 24 horas é determinado pelos furos nessa criptografia.
Lembro de Caçada ao Outubro Vermelho, acho que do Gene Hackman. E Gene Hackman, sim. Denzel Washington, talvez, ou algo assim. Não pode ser. Consigo ver o rosto, mas não lembro o nome de qualquer jeito. Eles mexeram naquilo e abriram uns recipientes de plástico que eram bem legais nos anos 80. Você pensa, não dá pra fazer isso sozinho, agora dá. Eles abriram, viram o negócio e era o código que precisavam digitar. Esse bloco de uso único não pode ser decifrado, pois é usado apenas uma vez. Então não é como se você pudesse decifrar, a menos que tenha uma cópia do bloco, certo? Correto? Mas eu não poderia só pegar a folha e decifrar o código para ler futuras mensagens? Ela é usada só para aquela mensagem, então provavelmente é uma explicação bem básica. Achei que ondas curtas estavam obsoletas, pois agora temos criptografia digital, mas descobri que isso também não é verdade. Eles ainda usam rádio de ondas curtas, o que me surpreende, pois achei que isso nem existia mais na era da internet. Algumas coisas que dissemos não são totalmente precisas. Primeiro, rádio de ondas curtas e rádio pirata nem sempre são a mesma coisa. Rádio pirata é quando, uma estação frequência modulada ou até mesmo uma estação amplitude modulada é pirateada e usada. É apenas uma transmissão ilegal. Correto. O rádio de ondas curtas segue regras governamentais diferentes. Então, sabe, rádio pirata que o governo tenta reprimir versus estação de números ou até mesmo, até mesmo rádio de ondas curtas dissidente, o governo vai ter muita dificuldade para interceptar e localizar uma estação de rádio de ondas curtas dissidente. Bom, o que eu quis dizer com isso é simplesmente que se houver uma estação de rádio de ondas curtas ilegal, o governo, a Comissão Federal de Comunicações e os Estados Unidos da América podem te descobrir facilmente, pois isso é fácil de encontrar. Ninguém vai instalar uma antena de $1 milhão para uma estação pirata, então é isso. É por isso que as pessoas ficam confusas com isso, porque é tipo, espera aí, isso vem de Cuba e está cristalino em espanhol. Isso não é um homem brincando numa praia em Cuba, mas sim uma instalação do governo, assim como nos Estados Unidos e na maioria das transmissões em ondas curtas. O rádio funcionava como a British Broadcasting Corporation, permitindo ouvir notícias do Reino Unido nos Estados Unidos da América antes da internet. Isso ainda é igual. Eles ainda usam isso hoje e realmente não importa de onde vem, certo? Porque o russo vem da União Soviética na Guerra Fria. Mas o que importa? Então vá em frente, você realmente não sabe disso. É isso que torna isso tão assustador, é isso que torna isso tão poderoso. Russos podem enviar propagandistas ao Canadá e transmitir de lá, permitindo sinal mais forte e mensagem russa mesmo de país aliado. Porque é muito difícil identificar a fonte dessa transmissão de ondas curtas? Sério, eu ouvi dizer que era totalmente fácil encontrar a fonte de uma transmissão de ondas curtas. Quero dizer, depende da força da transmissão e de quantos recursos você está investindo nisso. O motivo disso ainda ser útil hoje para operadores é que um comunicador pode levar um rádio de ondas curtas na mochila. Em qualquer lugar, se todos os seus sistemas, primário, secundário, terciário, falharem, satélites e sinais Very High Frequency forem bloqueados ou falharem e as baterias também pararem. Ou se houver outro problema, você pode usar um rádio de ondas curtas para refletir o sinal na Lua, ionosfera, ou direcioná-lo para onde alguém saiba captar. Interessante. Agora você conta com uma comunicação muito resiliente, por isso ela é tão útil e barata. Ao guardar o rádio e voltar a andar, isso vem de outro lugar. Eu não sabia que os pequenos podiam transmitir, achei que eram só receptores. Pelo visto, ainda são usados para isso, se não for só para isso também. Então, um criptografado. Estou tentando explicar isso de uma forma simples. Minha analogia está me falhando. Um receptor de ondas curtas custa cerca de $10 na Amazon. Você pode criar, pode se comunicar online, tipo, se eu te mandar uma mensagem, se eu for seu contato ou algo assim, ou se você estiver tentando me passar segredos. A gente poderia usar algo como Signal ou qualquer coisa assim, certo? Comunicação digital criptografada. Mas mesmo que ninguém consiga descriptografar, o que claro que a Agência de Segurança Nacional está tentando, todas essas coisas, Slash pode fazer tudo isso. Eles ainda sabem que sou eu falando com você ou vão acabar descobrindo. Isso não é bom se você for um dissidente chinês no programa nuclear, falando com alguém em Washington, Distrito de Colômbia, certo? Não entendemos o que você diz, mas como não está pedindo comida pelo app, vamos te prender e você sabe resolver isso. Mas com rádios de ondas curtas, que alcançam o mundo todo, ninguém sabe ao certo se o sinal vem de Moscou. CIA descobriu, você não sabe quem ouve. É todo mundo no mundo que pode estar ouvindo isso, então você não pode. É impossível, basicamente, identificar o destinatário. Mesmo que você descobrisse quem ouvia isso, né, o que não consegue, dezenas de milhares de pessoas estão ouvindo isso porque estão, brincando com um rádio de ondas curtas. Sim, e isso só se eles souberem como encontrar esse sinal. Então, você está absolutamente certo, e é por isso que isso ainda é tão viável hoje em dia.
Sim, nós vivemos em um ambiente muito digital, saturado de sinais. Há sinais constantes, sinais de rádio, sinais de celular, sinais very high frequency, sinais ultra high frequency, você sabe, sinais de linha de visão. Há simplesmente uma quantidade incrível de ruído. Então, comunicar uma mensagem nada mais é do que ter um receptor na mesma frequência que um transmissor, comunicando algo que faça sentido tanto para o transmissor quanto para o receptor. Sim, ainda melhor se a informação real que está sendo transmitida não for o conteúdo que está realmente sendo comunicado. O problema das ferramentas criptografadas como Signal, Telegram ou WhatsApp é que a mensagem real ainda está sendo transmitida. Então você pode quebrar essa criptografia na origem do sinal ou na origem do destinatário, certo? Se você obtiver uma das chaves de criptografia, pode acessar tudo, mesmo sem invadir outro processo de back-end. Como os israelenses estão sempre trabalhando nisso, a Agência de Segurança Nacional está sempre trabalhando nisso, o Government Communications Headquarters do Reino Unido está sempre trabalhando nisso. Então, quando você tem uma transmissão literal, ela não carrega nada de significativo, porque só a pessoa que sabe o que aquilo significa Tem a cifra de uso único, certo? A estação de Cuba, a inteligência cubana, conversando com pessoas possivelmente em Miami, Estados Unidos da América e Canadá. Não importa e você não sabe quem recebe a mensagem, eles usam uma cifra única. E tinha um cara no programa que você provavelmente conhece, Jack Barsky, ex-espião da Alemanha Oriental. Ele falou sobre o uso dessas estações de números. Isso me motivou a investigar de novo, pois lembro disso na infância. Diziam que era como caçar. Ele ia para o escritório de casa e se trancava lá toda quinta à noite ou quando quisesse. Ele dizia que era incrivelmente tedioso porque passava horas escrevendo e conferindo números, usando o bloco de cifras de uso único e no fim a mensagem era só: está tudo bem, sua família está bem, Moscou manda lembranças. E ele ficava tipo, você está de brincadeira, sabe? Tipo, tanto trabalho pra isso? Não, nada a relatar, é só isso, nada a relatar. Mas levava 4 horas para comunicar isso e usava um monte de linguagem cifrada, porque você não quer ficar repetindo a mesma sequência de números várias vezes quando isso não significa nada. É como se precisassem esconder o principal, só isso. Mas isso o manteve seguro. E é assim que um espião russo ilegal nos Estados Unidos é eficaz. E eles são, então eles ainda usam isso, né? O que eu achei uma loucura só porque uma criptografia aponta diretamente para o receptor, e você nunca quer fazer isso. Mas eu não sei, acho que sim. Minha pergunta para você é: que tipo de conteúdo é transmitido em uma estação de números atualmente? Porque não pode ser, bem, eu não sei. São coisas específicas para uma pessoa específica? Sim, mas que instruções são passadas para pessoas em campo usando isso? Então, por ser uma cifra de uso único, isso significa que é a pessoa que cria a cifra. E a pessoa que cria a sequência que será lida pode escolher quantas mensagens ela carrega, certo? Ela pode carregar uma mensagem a 1 hora, uma mensagem diferente às 2 horas e outra mensagem diferente às 3 horas. Para 3 pessoas em 3 lugares com 3 mensagens distintas. Jack vai receber algo quinta à noite às 4, mas há outros 6 dias na semana e 23 horas no dia, certo? Então, e teoricamente, cada pessoa poderia ter uma cifra de uso único diferente, não precisa ser 13 pessoas com a mesma cifra de uso único. Entendi, faz sentido, pois se alguém for pego, a mensagem é de todos. Exatamente. Quando pensamos na utilidade disso, pode parecer bobo para americanos ricos, com um dos principais serviços de inteligência do mundo. Por que você não faria algo mais eficiente? Coloque-se no lugar, por exemplo, de um serviço de inteligência nigeriano, ou coloque-se no lugar de um serviço de inteligência paquistanês ou de um serviço de inteligência malaio. Agora, de repente, você não tem o orçamento ou viabilidade suficiente para realmente acessar a tecnologia profunda e cara. Porque você sabe que o que tenta coletar nem seu próprio governo considera prioridade, certo? Dissidentes e manifestantes contra qualquer coisa. Ou você tenta esconder algo dos Estados Unidos da América e do Ocidente, e não consegue, pois seus satélites são monitorados, certo? Então você também tem a oportunidade onde as pessoas estão conversando, né? Os países estão conversando entre si, Myanmar poderia estar conversando com o Vietnã, usando uma estação de números, um bloco entre os dois. Certo, né? Agora é algo bem diferente. Não é só um canal diplomático, mas uma ferramenta eficaz de colaboração para qualquer finalidade. É interessante. Teria que ser um canal não diplomático, senão só diria que teve reunião de transporte e não faria. Não é código aberto. Exatamente. É fechado. Isso é interessante. Estranho mostrar aberto. Sou fascinado por isso há um tempo porque só ouvia eles. Eu só ouvia um cara com um sotaque cubano bem carregado falando, sabe, Uno? Ok, o que ele está fazendo? Alemão ou russo, cara, anos 80.
Essa foi minha única exposição a línguas estrangeiras por uns 15 anos, exceto pelo francês do ensino fundamental. Isso não é muito interessante, né? É uma senhora que, sabe, fica mandando você sentar direito na cadeira, não é legal. Russo, cubano, espanhol e alemão eram assim na Guerra Fria, sabe? Era coisa de Berlim Oriental. Isso é muito maneiro, cara. Mesmo que pudesse estar vindo de Madison, Wisconsin, Poderia estar vindo de Madison, Wisconsin. Isso é verdade, isso é verdade. Embora eu precise conferir isso porque eu jurava que quando pesquisei sobre isso era relativamente trivial encontrar a fonte. Mas não importa, porque se você sabe que está na União Soviética, o que fará é que você não pode ir até lá, você não consegue descobrir para onde está indo. Tipo, a fonte você consegue encontrar, mas para onde está indo você não consegue, o destinatário você não consegue encontrar. e também não importa se você tem 12 fontes, desde que todas estejam lendo a mesma sequência ao mesmo tempo, na mesma frequência. É bem interessante. E você? Na última vez que esteve aqui, acho que em 2023 comentou isso. Talvez tenha sido há 2 anos. Você disse, talvez eu deixe os Estados Unidos em 2027. Estamos exatamente no cronograma, certo? Sim, você está tentando? Você está pensando em fazer isso? Ainda nem penso nisso. Esse é o objetivo. Primavera de 27 já está no nosso calendário e nos documentos do Google, certo? Uau, é quando vamos decolar. Para onde vocês vão? Ou isso é segredo? Não vamos contar para onde vamos, mas podemos te passar nossos lugares favoritos. Mas eu fico pensando, bom, primeiro de tudo, por que 2027 só por causa das coisas da escola das crianças? Pensávamos em 2030 como nosso limite máximo. Mas aí, como o mundo mudou de 2023 até hoje, a gente também decidiu meio que aumentar nosso prazo. Há muitos fatores nisso. Queremos que nossos filhos falem outra língua e tentem obter cidadania em outro país. O que significa que precisamos estar atentos a quando eles fizerem 18 anos o que importa, né? Cada país tem exigências diferentes para a cidadania. Isso envolve muitos fatores. A principal motivação minha e da minha esposa quanto aos nossos filhos é garantir a eles uma segunda cidadania, não só residência. Assim, eles terão um segundo passaporte, para que possam escolher pelo resto da vida se querem mostrar o passaporte azul ou algum outro passaporte, certo? Mas, ao mesmo tempo, também existem preocupações reais de segurança nos Estados Unidos, há preocupações econômicas muito reais nos Estados Unidos, e a diversidade como opções é um benefício, e isso não é só para nós. Estamos percebendo isso. 53% dos americanos ricos com patrimônio de 5 milhões de dólares ou mais já deixaram os Estados Unidos da América em investimentos, dupla cidadania ou vistos dourados. Entendi, interessante. Então, se eu investir em algo no exterior, isso já é considerado deixar os Estados Unidos. Se você investir a ponto de poder basicamente morar lá metade do ano ou morar lá por mais tempo, se você adquire uma propriedade, um negócio ou faz como eu, 53%, Você precisa dessa autorização e 53% parece muito? é muito. E espera-se que chegue a 60% nos próximos 2 anos. Então, isso é 1 em cada 2. 1 em cada 2. Americanos ricos já estão diversificando seus interesses fora dos Estados Unidos, dando a si mesmos basicamente, seja uma estratégia de fuga, de crescimento ou outra coisa. É, certo. Quero dizer, acho que tecnicamente a gente se encaixa nisso, porque nossos filhos têm alguns documentos de Taiwan, China, e até mesmo nós. Eu tenho, os papéis estão no sistema, ou sei lá. E basicamente, eu só preciso começar a pagar o seguro. E aí, assim que eu colocar o pé lá, o relógio começa a contar. Você obtém residência, vira passaporte, a China invade e você se torna chinês. Quer dizer, haha, né? Não, mas não é bem assim. Mas é possível, meus amigos sempre brincam, eles falam, então você vai ser só um chinês branco? E eu digo, isso pode acontecer. Aconteceu em Hong Kong? Sim, exatamente. Aconteceu com Hong Kong. E com aquelas pessoas. Acho que ainda tem passaportes de Hong Kong, mas isso é só uma questão administrativa, né? De apenas um formulário. Eles poderiam cancelar esses passaportes e emitir passaportes da China amanhã, onde as pessoas vivem melhor. A Europa é boa, cara, mas há muitos motivos para que talvez a Europa não seja tão estável assim. Você viu que as ações das empresas de defesa na Europa estão subindo? Isso está acontecendo da mesma forma nos Estados Unidos? Sim, bem, sim. É importante, né? As pessoas gostam de falar sobre isso. Termos generalizados como melhor, eu diria, não tem lugar. Mais seguro... Existe o mais seguro, existe... E, novamente, mais seguro pode, ainda assim, de certa forma, ser um termo genérico. Claro, então eu não quero que as pessoas pensem nisso em termos de mais seguro ou melhor, ou realmente qualquer coisa que termine em "er", ok? Na verdade, é uma questão de, para você individualmente, onde você vê mais oportunidade para o que está tentando alcançar.
Para nós, se queremos que nossos filhos tenham uma segunda cidadania, queremos que nossos filhos tenham fluência em um segundo idioma. Queremos que nossos filhos entendam como os Estados Unidos são especiais, pois isso é triste e deprimente. 98% dos americanos não têm noção de como os Estados Unidos são realmente diferentes e especiais. Não, você pode ver o discurso online. E eu vou me mudar para a Coreia do Norte, meu irmão. Vai lá, por favor, passe uma semana lá e não fuja, você vai acabar nadando de volta para os Estados Unidos. As pessoas não entendem o quão especial é aqui, e você não consegue explicar nem definir. Não dá para assistir a um filme e pensar, valorizo ser americano. É preciso viver, experimentar e ver. Queremos isso para nossos filhos, que vivam, respirem, vejam e sintam como é estar no exterior por um tempo, para que nós venhamos, eles possam realmente valorizar por que vale a pena lutar para manter uma América livre. Estou curioso sobre sua visão do Oriente Médio. Eu não me mudaria para lá, pois não quero viver sob regime autoritário. Não sei se há um lugar no Oriente Médio que não seja afetado por isso. Não conte isso a eles. Sim, não, claro que não. Mas também eu tenho uma filhinha, não quero expô-la a muitas dessas coisas. Acho que isso pode ofender alguns, mas sinceramente não me importo, acho bonito. Afirmar que mulheres não são tratadas igual no Oriente Médio e nos Estados Unidos da América é polêmico? Também é uma generalização exagerada. Você tem uma garota americana sim, ela está bem. Se você nasce uma garota árabe muçulmana, aí já é uma história diferente. Ah, sim, especialmente se você nasce uma garota árabe muçulmana pobre nos Estados Unidos da América, é bem diferente de ser uma garota árabe muçulmana rica. Então você está dizendo que, já que eu sou estrangeiro, nós somos de fora, seríamos. Existe uma certa flexibilidade quando se trata disso. Essa distinção é crucial. Quando questionam onde encontrar algo melhor que nos Estados Unidos, isso mostra a importância do tema. Se você é americano, há muitas opções onde você tem mais oportunidades do que nos Estados Unidos. Um americano morando no exterior, na Espanha, tem melhores oportunidades do que qualquer espanhol e melhores oportunidades do que qualquer americano nos Estados Unidos. Explique mais sobre isso, pois muitos não entendem como funciona. Então, quando você é um americano no exterior, dependendo da comunidade em que você chega, eles podem já ter uma opinião preferencial sobre os Estados Unidos. E eles vão fazer de tudo para te ajudar, te apoiar, se tornar seu amigo. Você vai encontrar pessoas mais interessadas em ajudar e apoiar o seu negócio, sua família, sua busca por emprego e assim por diante. Só porque você é americano, aqui nos Estados Unidos da América você é só mais um. Então por que alguém iria te ajudar? No exterior, eles querem te ajudar porque, claro, eles querem ser amigos de um americano. Eles querem acesso ao dólar americano, à sua rede de contatos e ao que você tiver. Eles podem simplesmente achar que você é super rico, porque para eles você é super rico. Mesmo que você ganhe 35 mil dólares por ano, vai saber, né? Então isso já abre oportunidades imediatamente, só por causa do passaporte que você carrega. As pessoas vão te ajudar a encontrar um apartamento, vão te ajudar a mobiliá-lo, vão te ajudar a encontrar tudo o que você imaginar. Isso não acontece aqui nos Estados Unidos. Agora, ao mesmo tempo, se você for para um país anti-americano, pode esperar o oposto. Você pode esperar, sabe, críticas imediatas, preconceito imediato. Pode esperar que as pessoas te intimidem ou te pressionem, e essa é a sua escolha. Se for o que deseja ou se for um americano com passaporte canadense... Sabe de uma coisa, porém vou dizer que eu fui. Queria um destino anti-americano, então fui para a Sérvia em 2003 ou 2004, pensei. Acabamos de bombardear lá. Muitos odeiam americanos, sabe? Mas também tinha quem achasse legal. Pô, você é dos Estados Unidos, eu iria pra lá. Tipo, a gente não gosta de vocês, mas você é legal. Me fala mais sobre onde você cresceu. As pessoas falam, você é o inimigo. Mas também nunca tinham conhecido um americano antes, ou tipo, o único americano que conheci foi um cara que a gente fez prisioneiro na Bósnia e não tivemos muita chance de conversar com ele. Sério. As pessoas realmente me disseram isso. É engraçado, mas se pensar bem, o que realmente aconteceria? Se coloque em qualquer lugar do Missouri ou de Minnesota. Um cubano se muda pra lá e, claro, muitos vão comentar, tem um cubano na rua de baixo. Mas também vai ter ainda mais gente que vai dizer, nunca conheci um cubano. Certo, vamos convidá-lo para jantar? Vamos convidá-lo para jantar. Mas 3 pessoas novas chegaram ao bairro. Por que convidar o cubano? Porque ele é cubano. Exatamente isso. Quer aprender a música deles? Sempre tive curiosidade sobre bananas da terra, não sei porquê, mas vão receber atenção só por serem diferentes. Cara, isso foi provavelmente em 1989, meu vizinho recebeu um cara russo pra ficar na casa dele e eu fiquei tipo, um cara russo. Meus pais ficaram tipo, sério, uau, como ele é. E eu disse, bom, ele tem um cheiro corporal forte pra caramba.
Esse cara, provavelmente, quer dizer, eu era uma criança, então ele parecia um gigante pra mim. Ele tinha uma barba enorme. Lembro de pensar que esse cara não tomava banho há muito tempo. Ele era muito legal e amigável, mas lembro que ficava impressionado. Tínhamos um computador em casa e ele ficou impressionado, pois nunca tinha visto um antes. E computadores eram novidade na época e ele nunca tinha visto um. Ficou surpreso ao ver que todos tinham um carro. Ele disse, eu nem conheço ninguém que tenha um carro na União Soviética. Tipo, não conheço uma única pessoa que tenha um. Tem táxis e só. Essas são as histórias que lembro dele, já que seu inglês era limitado. Mesmo assim, ficamos fascinados por ele. E ele ampliou o seu entendimento sobre a vida. É certo, mesmo que não tenha sido, sabe, algo de outro mundo, ele ampliou seus horizontes, mais do que a maioria das pessoas que nunca ouviu falar. Nem entendia alguém que não fosse adulto sem carro. Embora eu diga que existe o estereótipo de que todos os russos eram como grandes ursos fortes, a gente pensa, bom, essa parte é verdade, porque esse cara, eu lembro, as mãos dele eram enormes. Elas praticamente eclipsavam tudo de novo. Quando criança já cumprimentei adultos, mas esse cara era realmente forte. E ele pegava a gente e jogava pra lá e pra cá, porque essa era outra coisa, né, que ele não tinha medo. Tipo, lutar, jogar coisas ou nos arremessar pela casa. Era divertido, só isso. Acho que ele era menos delicado que muitos. Era claro que ele amava crianças e era divertido, mas como não podia falar, precisava mostrar isso ainda mais. Você tem razão, esse negócio de ver alguém como inimigo. Isso não se sustenta tanto culturalmente, é mais uma questão política. Ao falar sobre mais oportunidades, foi assim que chegamos aqui, certo? Especialmente se você for americano vivendo em um estado pró-americano no exterior. Mas aí, quando você começa a pensar nos seus filhos, quando começa a pensar no seu próprio bem-estar ou saúde a longo prazo... Quero dizer, minha esposa não é tão secreta. O sonho é que nossos filhos conheçam e se apaixonem por pessoas não americanas, seja em qualquer relação. Certo? E então já viram cidadãos do mundo, né? Entendi, porque eles vão se casar e vão ter a nova cidadania do país com quem se casaram, a cidadania que ajudamos eles a conseguir, além da cidadania americana, e os filhos deles vão poder escolher entre as três. E isso não só te dá opções em termos de comunidade, mas também cada um desses países tem um sistema educacional diferente. Cada um deles tem um sistema de bem-estar social diferente. Cada um deles tem um sistema de saúde diferente. Cada um deles tem um acesso diferente a outros países. Os Estados Unidos não permitem entrada no Irã, mas com passaporte turco você pode ir sem problemas, certo? Não estou dizendo que você queira ir ao Irã. Mas talvez você queira pesquisar sobre isso antes de ir, mas você não pode. Mas existem opções, Sabe, é verdade, eu já fiz as contas sobre isso antes, e é tipo, ok, se meus filhos tiverem um passaporte de Taiwan, ou um passaporte chinês, e um passaporte dos Estados Unidos da América, eles se casam com alguém que tem passaporte francês, espanhol ou marroquino, então meus netos serão marroquinos, espanhóis, taiwaneses e americanos. O que te leva a seguir esse caminho? Você entende o que quero dizer? Isso é interessante. Mas também o sistema de saúde, tipo, a minha apólice de seguro é se eu ficar debilitado e tiver câncer. A Kaiser Permanente fala, veja a linha 48 da página 306. Eu só penso, bom, vou para Taipei. Pago $30 por mês de seguro há 20 anos. Vou exigir que curem meu câncer. Além disso, o sistema de saúde é melhor que o dos Estados Unidos da América. E, bem, aí, isso meio que demonstra pra mim esse jeito de pensar das pessoas ricas. É claro, você pode colocar $30 por mês em algo que você nem percebe. E então, a ideia de mudar toda a sua casa, não para outro estado, mas para outro país do outro lado do mundo, que está claramente na mira de um vizinho próximo, mesmo fazendo tudo isso, ainda pensa, dá para fazer. Vamos gastar 15 mil, 7 mil ou quanto for para mudarmos todos para lá rapidamente. A família média não consegue fazer isso nem imaginar. Eles podem tentar, podem pedir e pegar dinheiro emprestado com amigos, podem fazer um empréstimo, podem vender o carro e ter $10 mil em dinheiro amanhã. Eles nem pensam nisso. Esse modo de pensar é típico dos ricos, que sempre tentam proteger seus ativos. Acho que sempre fui assim, certo? Fiz intercâmbio no ensino médio, o que me fez pensar internacionalmente desde cedo. E eu estudei no exterior, porque eu pensava, ei, sabe, você não precisa fazer contabilidade 101 em cálculo. Você pode conseguir outros créditos enquanto se diverte em um lugar como esse. Aí eles perceberam isso e disseram, não, vamos fazer as pessoas cursarem essas matérias lá também. Eu perguntei, e se eu escolher um país sem intercâmbio oficial da Universidade de Michigan? Eles responderam, temos em 32 países. Perguntei, e a Ucrânia? Perguntei se podia ir. Disseram que sim, mas precisavam aprovar. Fui estudar russo na Ucrânia e autorizaram. Sinto que metade das minhas conquistas foram dadas a mim com relutância.
Tipo, toma aqui, seu filho da mãe, sabe? Tipo, tô de olho em você, em você, em você. Tecnicamente, como é que chama? Cumprimento malicioso? Ah, sim, tipo, vou seguir isso à risca, mesmo que seja pro seu próprio prejuízo. E mesmo que, tipo, não era isso que você queria, sabe? Faça sua própria concentração. Estude no exterior, em um lugar que eles não aprovaram. Mas eles disseram que meio que, sabe, eles têm que, estão de mãos atadas, eles têm que fazer isso. Enfim, se você está certo, muita gente não pensa nisso, mas acho que esse programa, né, eu tento ajudar as pessoas a fazerem isso. Você não precisa ser milionário para ter um segundo passaporte, só precisa ir. Meu avô era irlandês, então basta enviar alguns formulários e $300 para também ser irlandês, ou algo assim. Ainda melhor, você pode se inscrever para ser professor na Coreia do Sul. E então, uma vez aprovado, você vai para a Coreia do Sul como professor. E então, quando você estiver lá, pode mudar seu visto e dizer: agora eu gostaria de trabalhar para conseguir a residência. E você ainda pode ensinar, certo? Agora você recebe para morar fora, busca um segundo passaporte e aprende outro idioma sozinho, certo? Então existem todos os tipos de oportunidades ao redor do mundo. Se, como você disse, alguém puder abrir seus olhos para isso, basta prestar atenção nisso. Mudando de assunto. Gostaria de saber que diretrizes ou treinamentos a Agência Central de Inteligência fornece após sua saída. Eu sei que provavelmente você não pode se associar com certas pessoas, parece que você talvez nem possa ir a certos lugares e falar sobre certas coisas até mesmo dentro da sua própria casa. Acho que pensam. Sabemos que André e a esposa trabalharam no Oriente Médio, então vamos monitorá-los. Eles não podem. Você não pode simplesmente falar, lembra daquela vez que a gente fez aquilo em Dubai? Tipo, você não pode fazer isso, né? Quero dizer, você ainda precisa fingir que está no jogo. Então, é uma ótima pergunta. Não tem treinamento, não tem nenhum treinamento que eles te dão depois que você sai, quando você sai. A parte da CIA, é uma coisa tão desagradável de se falar, né? A CIA é um pouco parecida com a máfia. Eu ia dizer, máfia oculto é. Então eles tornam muito difícil para você sair. Eles colocam o máximo de desincentivos possível no processo de saída. Então eles não te ajudam a encontrar um emprego, não limpam seu histórico, não te ajudam com seu currículo, não ajudam. Eles não oferecem assistência de transição, diferente das Forças Armadas. Eles querem que você saia, fracasse e volte rastejando, certo? Beleza. Eu sei. Quando minha esposa e eu saímos, éramos 2 de 5 pessoas no nosso grupo de colegas, ou seja, o grupo que começou com a gente em 2007. Em 2014, ao sairmos, soubemos de mais 3 que também saíram naquele ano, certo? 2 dos 5 voltaram em 6 meses. Em 6 meses, porque simplesmente não conseguiram arrumar emprego. Eles não conseguiram fazer dar certo, né? Um deles das finanças disse: chega, posso ganhar mais dinheiro em finanças. Bem, acontece que quando ele saiu, um deles, o cara das finanças, saiu, conseguiu um emprego imediatamente, e o emprego era como um trabalho de finanças. Trabalhava 13 a 15 horas diárias, sem folgas ou liberdade. Ele ganhou muito dinheiro, mas tinha responsabilidade de verdade. Então ele falou: quero voltar para a CIA, onde deixo meu trabalho no escritório e realmente só preciso trabalhar no horário do governo. Vou poder ver meus filhos de novo? Então minha esposa e eu não voltamos. Lutamos muito porque foi assim que terminamos. Formar nosso próprio negócio foi porque não conseguimos encontrar uma maneira de conseguir um emprego de outra forma. Estou surpreso com uma grande lacuna no currículo. O que você estava fazendo por 14 anos, pelo menos você poderia dizer que estava na CIA e aí não precisa dizer mais nada. Dependendo da sua identidade de cobertura, você terá diferentes lacunas no currículo. Há muitos chamados oficiais abertos da CIA. Oficiais abertos da CIA não usam disfarces, então não há lacuna no currículo. Eles trabalham para a CIA em certo ano e informam isso no currículo. Eles dizem, fui analista da Rússia na Agência Central de Inteligência por 8 anos. Corrijam os registros fiscais e paguem-nos. Eles têm histórico na Receita Federal e a hipoteca mostra que são funcionários da CIA, mas não são agentes secretos. Pessoas não secretas não têm interrupção no currículo. Isso explica por que a CIA teve grande debandada no primeiro governo Trump. Porque perderam analistas, cartógrafos, criativos, especialistas em identidade falsa, logística e tecnologia, pois não eram pessoas secretas. Eles podiam migrar para o Google, OpenAI ou outra empresa imediatamente. Mas os agentes secretos, quando entram, assinam um acordo de confidencialidade. Eles assinam 2 acordos diferentes de confidencialidade que são especificamente relacionados à divulgação de informações sobre suas atividades operacionais. Bem, sua identidade secreta faz parte da sua atividade operacional. Então, quando você é um agente secreto da CIA, que representa cerca de 10% de todo o corpo da CIA agora, a CIA controla tudo. Eles decidem o que pode ou não entrar no seu currículo, podem riscar palavras usadas e quando você sair, isso será levado em conta.
Eles basicamente fornecem o seu currículo de saída, que ainda mantém sua identidade secreta no currículo, porque eles precisam passar por um período de reversão de identidade, onde revisam seu histórico operacional antes de liberá-lo. Então diz tipo Fry. Cozinhe por 7 anos e você consegue. Sério, cara, você... Meu Deus. Pode rir, mas dá pra colocar árabe literalmente. Você é um gerente intermediário de uma empresa de pneus. Aqui estão suas referências e conquistas. E é tudo falso. Quando ligam para suas referências, ninguém atende. E ao enviar e-mail para a empresa, não há resposta. Assim, ninguém pode verificar ou validar o que você fez nesses 3, 7, 12, 15 anos. E eles ficam tipo... Quer explicar? Você disse que não pode. Eles acham estranho e suspeitam que esteve na prisão. Obrigado por vir. Quem está mentindo sobre o currículo? Exatamente, né? E isso é algo que a CIA divulga por aí. Porque quando você sai, eles também não. Eles não te colocam como demitido. Eles te colocam como afastado sem remuneração. Assim é bem mais fácil te reintegrar quando voltar rastejando. Tipo, acontece que eu não consigo arrumar um emprego? Ah, é mesmo. Ah, que triste. Por sorte. Você já tem sua mesa montada, ainda temos aquele negócio de gato que faz o exército na sua mesa. Ainda está funcionando, talvez você precise reiniciar a turma. Isso é loucura pra mim, cara. É genial, né? Eles dificultam tanto, um bando de babaca, investem tanto dinheiro no seu treinamento que não querem te perder. E eles também entendem que quando você está dentro da CIA, você não sabe como o mundo real funciona. E isso é algo importante também. O mundo real é muito difícil, e para um agente clandestino da CIA de uma unidade de elite, a vida é ainda mais. Às vezes é perigoso, mas geralmente tranquilo. É, claro, você recebe um salário do governo, nunca leva trabalho para casa, realmente não pode trabalhar nos fins de semana, eles não podem te chamar nos fins de semana, a menos que vá parecer muito suspeito, né? Então você acaba parecendo uma pessoa de verdade, ou parecendo uma pessoa normal. Isso se você não estiver em posição privilegiada como diretor de operações, financeiro, investidor ou inovador. Dirigir carros de luxo, ficar em hotéis excelentes e voar de primeira classe faz a vida parecer muito fácil quando se está numa posição privilegiada. É nisso que penso. Porque eu penso, ok, entendi. Ele tem diploma de direito, então vamos torná-lo advogado corporativo em uma indústria de petróleo e gás nos Emirados Árabes Unidos. É tipo, ok, então minha fachada é que sou um advogado multimilionário com vários carros, um motorista, um chefe, uma empregada, um assistente, toda uma equipe de escritório de apoio. Voar como se fosse da nossa empresa, em um jato particular, mas não estou indo a lugar nenhum. Quero ser um advogado corporativo de verdade. Meu chefe me incomoda todo dia e ainda me chama às 11 da noite no domingo para esperar um fax. Ninguém jamais fará isso. E é assim que as coisas são. Isso é uma grande parte do motivo pelo qual a CIA quer que a gente tenha espaço suficiente para meio que se enforcar sozinho. Tipo, ei, se você quiser sair, pode sair. Veja como é o mundo real. Arrumar emprego é difícil. Isso é tipo o pessoal Amish, sabe como eles têm o Loomspringer, onde eles dizem, não, se você quiser sair da comunidade e experimentar o mundo por 4 anos, vai lá. Os caras acham que vão conhecer várias garotas, mas depois acabam voltando pra casa e ouvindo, você é ruim, toma umas cervejas. Cadê minha esposa designada, né? Sim, e eu penso, isso é difícil. Tem muita coisa ruim acontecendo. Até dirigir é complicado. Eles voltam pra casa, a maioria volta pra casa, ai meu Deus, o que tem no relatório diário do presidente? Você faz ideia? Então, o relatório diário do presidente é interessante. A equipe, existe um processo muito legal por trás do relatório diário do presidente, o que a gente chama de relatório diário do presidente, o relatório diário do presidente, onde você tem pessoas específicas que chegam cedo para reunir as análises ou as informações brutas da noite anterior, e então elas priorizam isso para os informantes específicos. O relatório diário do presidente é apresentado ao presidente como um documento, mas sempre com alguns apresentadores dedicados. Parece muito legal. Eu adoraria chegar e perguntar, o que está acontecendo com aquele golpe estranho no Nepal? Alguém fala, passei 10 anos analisando o Nepal, essa é minha área, vou te explicar como se você tivesse 5 anos. Quero fazer isso o dia todo, do começo ao fim. Não é exatamente assim que funciona, porque isso seria muito mais legal, eu adoraria isso, na verdade, o que é? Parece que um analista de gerência intermediária buscando promoção virou responsável pelos briefings. Eles provavelmente só têm conhecimento profundo em uma área específica, mas são especialistas. Em bajular o presidente? A especialização não determina o que eles informam. Aqui está, tipo, o seu informante do hemisfério norte, aqui está o seu informante do hemisfério leste, e assim por diante, e assim por diante. Aqui está o seu informante de ameaça iminente. Esses informantes aparecem diariamente para informar o presidente, mas ele tem tempo limitado. Você pode chegar ao trabalho às 2h para se preparar para uma entrega ao presidente às 7h.
só para acabar sem tempo com ele. Mas você ainda encerra o expediente às 2 horas? Seria chato, mas acho que você ainda aparece e fica lá caso ele pergunte algo. Você ainda vai de Langley à Casa Branca todo dia, tudo como antes. Se te derem bagels, tá tudo certo. Bagels do governo. Ah, eu adoro isso, mas por que bagels da Casa Branca? Bagels da Ala Oeste? Espera, Tem uma loja ali. O que é aquilo? É uma loja? Alguém precisa criar isso. Bagels da Ala Oeste. bagels da Ala Oeste? Eu iria lá. Provavelmente já existe. Eu iria nisso. Eu deveria ter perguntado isso antes. Como é que você pode falar sobre ser um ex-agente clandestino da CIA? Mas outras pessoas que saem direto não podem fazer isso? Obviamente existe algum tipo de... Conversamos há pouco sobre a necessidade de revelar sua identidade quando isso acontece. Você vira um funcionário aberto porque liberam todas as suas operações e o que pode ou não falar do seu histórico. E também te dão aquele visto burocrático que te tira da categoria secreta e te coloca na categoria aberta. Em 2014, quando minha esposa e eu saímos, poucas pessoas faziam isso, mas começava a aumentar o número de saídas. Como disse, durante o ano todo só conhecíamos mais 3 colegas do grupo. Em 2014, ano em que saímos, a rotatividade total na CIA foi menor que 15%. Então eles estavam perdendo, em média, um agente disfarçado por mês durante um ano. E as turmas desses agentes não são grandes, certo? Nada grandes, exceto durante a Guerra ao Terror. Falo de turmas de 200 a 300 pessoas formadas várias vezes ao ano. Você perde 12 caras por ano? Isso é menos de 10% do seu núcleo clandestino. Mas essa rotatividade é em toda a agência, todos os cargos abertos e todos os aposentados. Então, quero dizer, não são muitas pessoas que estão saindo. No primeiro ano de Donald Trump, quando ele assumiu o executivo e a CIA ficou sob seu comando, então eles viram uma grande rotatividade, a ponto de, no auge, eu acho que eram 30 agentes por mês que estavam saindo. Em 2014, minha esposa e eu saímos, entregamos a demissão e obtivemos licença sem vencimento. Disseram que teríamos 6 meses de licença sem vencimento se mudássemos de ideia. E então eles começariam o processo de reversão da cobertura, e levaria cerca de 2 anos. Levou exatamente 2 anos. Então, em 2016, no início da primavera de 2016, recebemos nossa carta oficial de reversão. Naquela época, eles levaram 2 anos para nos avaliar. Ok? Mas todos que saíram depois foram para a lista de espera. Sim, eu conheço pessoas agora que saíram em 2017 e ainda estão esperando a reversão da cobertura. E é isso que criou essa rede incrível que nós chamamos de ex-alunos, essa incrível rede de ex-alunos da CIA, ex-CIA, no mundo todo, onde sabemos do que cada um é capaz e também conhecemos as dificuldades de conseguir documentar isso. Então as pessoas estão sempre tentando ajudar umas às outras. Existem redes inteiras no LinkedIn dedicadas aos ex-alunos da CIA que estão tentando se ajudar. Acredito que muitos já pensaram em criar uma empresa que só contrate ex-agentes. Se todos estão desesperados por emprego, são qualificados, mas só podem falar disso com quem tem autorização de segurança, então você poderia se dar muito bem se estivesse contratando. Pode-se dizer que sim, você. É engraçado porque essa ideia, na verdade, já começou algumas vezes. Já tentaram isso, mas todos viram funcionários públicos e ninguém entende como funciona um negócio. Você pode iniciar um negócio, entender seu funcionamento e pensar, vai ser ótimo. Vou juntar ex-agentes qualificados da Agência Central de Inteligência para criarmos uma consultoria juntos. Eles não sabem como salários são definidos, não entendem lucratividade, custos operacionais versus fixos, crescimento a longo prazo, taxa de crescimento e retorno ao investidor. Funcionários nem sabem disso, então você pode abrir uma empresa achando que será ótimo, né? Até aparecerem os primeiros agentes da Agência Central de Inteligência. Nos 2 primeiros meses, eles ficam felizes com o emprego, mas depois questionam. Por que recebo R$10, 10 mil por ano, enquanto você leva R$, 30 mil? Eu quero um aumento. E eles dizem, não, você não entende. Sou o dono e responsável pelo negócio. Assumo riscos, mas dizem, você é CIA, eu sou CIA. Não vejo diferença. E isso não é só um fenômeno da CIA. Isso é ex-SEALs da Marinha, isso é ex-operadores da Mars, isso é ex-Agência de Segurança Nacional. Quando eles saem, simplesmente não tem nenhum conceito de meritocracia. Meritocracia de verdade, não tem nenhum conceito de lucratividade, então eles não sabem falar de negócios. Isso é lamentável. Porque, caso contrário, eles se dariam muito bem. Sim, só preciso que você faça um bom trabalho para mim. É assim que funciona.
Quando você faz um bom trabalho por um tempo, passa a ganhar bem mais, sem precisar buscar novas oportunidades. Você ainda acha que a Terceira Guerra Mundial já começou, como disse antes, e conhece Ryan Macbeth? Sim, quer dizer, eu não. Eu não acho que a Terceira Guerra Mundial se pareça com a Segunda Guerra Mundial, certo? Mas eu acredito nisso, seja lá o que estamos nos referindo. Quando falamos sobre uma guerra mundial, me parece que temos mais indicadores de que estamos em uma guerra mundial do que de que não estamos em uma guerra mundial. Claro, quais indicadores você está vendo? Observa quantos conflitos ativos existem atualmente no mundo. Neste momento, nos Estados Unidos, estamos muito focados em 2 ou 3 conflitos. Estamos focados em Israel, Ucrânia, Afeganistão e Rússia. Às vezes focamos em outra coisa, certo? Talvez cartéis da China, seja o que for, e sim, talvez seja o México, talvez seja a China avançando sobre nós, seja o que for, mas é isso que pensamos, conflito é isso. Atualmente, existem 161 conflitos ativos ao redor do mundo, 161 zonas de conflito diferentes onde tiros estão sendo disparados e explosões estão acontecendo. Certo? A zona de conflito mais antiga é, na verdade, a Colômbia, a mais antiga entre essas 161, e ninguém nem pensa em conflito na Colômbia. Quando você olha para cada um desses conflitos, o que você vê é que não é apenas um grupo contra outro grupo, no mesmo país ou até mesmo atravessando uma fronteira estadual. São vários países envolvidos apoiando um lado ou outro do conflito. Proxies, Esse conflito por procuração é algo novo, né? Não existia há 20 ou 25 anos. Antes, tudo era basicamente interestadual ou intraestadual, ou seja, direto. Nacional e coisas assim. Isso era um conflito por procuração. Isso era um conflito por procuração, iniciado como conflito inter ou intraestadual, certo? Isso foi entre dois, isso foi dentro do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul, começando por conta própria e depois todo mundo entrando na disputa. Enquanto muitos dos conflitos que vemos agora são instigados por fatores externos. Entendi o que você quer dizer, ok. Existe um benefício econômico, é assim que o mundo funciona. É isso que os países de primeiro mundo aprenderam. Existe um enorme benefício econômico em uma guerra onde você a apoia, mas não está envolvido diretamente. Certo, sim. Esse era basicamente o jogo da Rússia no começo. Agora é o jogo dos Estados Unidos. Sim, agora está claro. Muitos pensavam que a Terceira Guerra Mundial seria como a Segunda, mas está mais parecida com uma Guerra Fria. Quero dizer, pelo menos no que diz respeito a conflito por procuração. A gente sempre tenta encontrar uma forma de enquadrar as coisas usando algo que a gente entende do passado. Sim, é para isso que serve a história. Mas é muito difícil fazer isso. Tipo, armas modernas. As linhas de batalha na Ucrânia se parecem mais com a Primeira Guerra Mundial do que com a Segunda Guerra Mundial. Trincheiras, exceto pelos drones. Os drones mudaram e agora aparecem mais balões, né? Lembre-se, os balões transformaram o cenário da Primeira Guerra Mundial, soltando bombas de planadores transformou a Primeira Guerra Mundial. E foi isso que nos deu a ideia para os verdadeiros aviões bombardeiros e jatos bombardeiros na Segunda Guerra Mundial. E agora temos drones lançando granadas, drones agindo como kamikazes. É um cenário totalmente diferente e em constante evolução, e é isso que precisamos entender. Eu não sou. Quando as pessoas pensam na Terceira Guerra Mundial, o equívoco comum é que uma arma nuclear precisa ser usada. Se você está esperando que uma arma nuclear seja detonada, isso não vai ser a Terceira Guerra Mundial se uma arma nuclear for detonada. Acabamos de entrar em um novo nível de conflito nuclear, e eu não acho que as nossas chances de uma arma nuclear ser detonada estejam diminuindo. Acho que elas aumentam todo ano, mas não sei o motivo. As pessoas acham que vai ser como uma arma termonuclear sendo lançada de um silo de mísseis e explodindo no meio de um país de primeiro mundo. Não é assim que vai ser. Vai ser como uma bomba nuclear tática na Ucrânia, provavelmente, ou em águas internacionais, certo? Tipo, você poderia imaginar ver uma bomba suja ou uma arma tática sendo usada, vai saber? E é a atribuição dessa arma sendo incerta. Sim, você acha, quero dizer, é mesmo possível usar uma ogiva tática e não ser pego fazendo isso? Com certeza. Quero dizer, não disse que eles não seriam pegos. A atribuição da arma seria difícil de, então, só. Você saberia quem lançou, mas talvez não quem forneceu, certo? Então pensei, só um experimento mental básico. Uma arma nuclear colocada em um lançador de granadas, tipo um lançador de granadas de ombro, faz o caminho da Rússia até Belarus. De Belarus, ela é usada em Kiev. Quem é o responsável por isso? Os russos ou bielorrussos? Ou o intermediário, a quem os bielorrussos entregaram que realmente usou em território ucraniano. Certo. Claro, não, esses são só homenzinhos verdes, né? Não são nossos. Seria algo assim. Isso é verdade. Isso seria complicado. Ouvi você comentar em outras entrevistas que acreditava que Putin estava ganhando na Ucrânia.
Ou em relação à Ucrânia, você ainda mantém a mesma opinião? Se alguém acha que Putin não está vencendo na Ucrânia, gostaria de entender sua lógica. Sim, acho que sim. Achei que a Ucrânia estaria quase derrotada até o outono de 2022 e que leste e sul já teriam sido tomados. Não sei. A única razão pela qual isso não aconteceu foi por causa da contraofensiva que foi apoiada e lançada pelo Ocidente em agosto de 2022. E houve uma grande finta, como se eles estivessem tentando fazer parecer que seria necessário ir para lá. A inteligência predominante na época, tanto aberta quanto secreta, dizia: a Rússia busca avançar ao sul e criar um corredor terrestre até Odessa. Assim, eles podem fechar o Mar Negro e controlar tudo da Ucrânia, o que é estrategicamente sólido, como eu disse. Foi o que muitos analistas disseram, e então a contraofensiva ucraniana fingiu um ataque no sul, mas na verdade foi uma contraofensiva no norte, certo? O que fazia sentido para eles porque garantia que poderiam fortalecer a capital do país e repelir os recursos russos que estavam muito espalhados. Mas todo aquele corredor do sul nunca chegou a ser fechado de verdade. As linhas de conflito no sul mal se moveram. Quando tivemos essa conversa em 2023, 20% da Ucrânia estava sob controle da Rússia, cerca de 17 a 18%. Agora, 17 a 18% ainda está sob controle da Rússia, e a Rússia continua avançando, ganhando território, frações diárias ou semanais, como preferir. Os Estados Unidos da América não apoiam mais significativamente a Ucrânia e a Europa enfrenta dificuldades para ajudar o país. A Ucrânia construiu seu próprio setor de drones, eles estão basicamente tentando pagar pela própria guerra. Daqui para frente é um mundo completamente diferente. Mas o único fator constante tem sido os esforços contínuos da Rússia, financiados e iniciados por eles mesmos. Agora eles se uniram ao Irã e à China por benefícios, mas China e Irã não foram arrastados ao conflito. E não é como se a Rússia estivesse fazendo isso realmente por causa das armas ou algo assim. O que você acha dos drones atingindo a Polônia a partir de Belarus e da Rússia? Porque algumas notícias de Belarus dizem que avisamos os poloneses que isso é uma questão de guerra eletrônica. A navegação falhou. Acho que eles só testam as defesas da OTAN, certo? O que você acha? Qual é a verdade? Eu acho que está em algum lugar no meio disso. Também já vimos esforços antiaéreos ucranianos desviarem foguetes russos para a Polônia. Então já vimos isso acontecer também. A guerra causa danos colaterais e situações desorganizadas, é assim mesmo. Não me surpreende que estejamos vendo drones caindo em um país da OTAN. Também não me surpreende que a Polônia, entre todos os países, fosse exercer isso. Era o artigo 4 Rum-Rum, né? Eles foram? Do acordo da OTAN, onde todos os países precisam se reunir e ter uma conversa conjunta sobre o que vão fazer. Devemos garantir que isso é nosso? Acho que é o artigo 4. O artigo 5 trata da defesa conjunta, quando precisam se defender mutuamente. Sim, tudo certo, mas acionaram um artigo e o outro, mais severo, segue em espera. Entendi, mas não surpreende que isso tenha ocorrido. O surpreendente é não ter ocorrido mais vezes. Também concordo. Não é? Achei surpreendente, pois meus amigos na Polônia dizem que todos estão preocupados. Cancelei minhas férias porque você não quer sair do país por medo de emergência ou problemas para voltar. Não entendo muito essa lógica. Acho que, se for para o Sri Lanka, agora é uma boa hora para ficar lá um tempo. A Polônia é provavelmente o país mais culturalmente oposto à Rússia, talvez mais que qualquer outro na OTAN. Eles são os mais paranoicos, preocupados com segurança e com a retórica mais agressiva. Por isso, é difícil usá-los como termômetro. Não sou mais bem armado, não enfrentaria a Polônia. Se achou a Ucrânia resiliente, a Polônia também será. Quero dizer, eles têm muito mais armas, estão muito melhor armados e, como você disse, são mais assustados. E eles estão muito mais organizados. Eles ficaram menos assustados porque era corrupção na Ucrânia. Eles tiveram mais de 3 anos de aviso, vendo o que acontece quando a Rússia diz é só uma operação militar. Eles sempre apoiaram a Bielorrússia e isso sempre foi meio que... Engraçado como só agora estamos percebendo isso. A gente só fala sobre a corrupção da Ucrânia agora, a retórica em 2022 e 2023 era que a Ucrânia não era corrupta. Isso é ridículo. Sei que você morou na Ucrânia. Eu fui roubado pela alfândega no aeroporto, nunca acreditei nisso. Você já viajou internacionalmente o bastante para saber a verdade, mas o americano médio acreditava. Estávamos lutando na Ucrânia porque a Ucrânia era uma democracia, né? Estávamos lutando pela Ucrânia porque a Ucrânia era uma democracia e estávamos defendendo a democracia. E ninguém queria mexer na corrupção de lá. Quer dizer... Só 2 anos depois, Zelensky precisou combater a corrupção para reconquistar o favor da Europa.
Ele disse: Pessoal, fomos corruptos por muito tempo, perdemos dinheiro, então vamos tirar todos esses generais e líderes de ministérios. Olha, não estou criticando o povo ucraniano. Eles são corajosos e resilientes, e eu amei a Ucrânia. Eu só fui roubado pela polícia, uma das coisas que eles faziam várias vezes. Eu já contei essa história no programa antes, mas uma das principais coisas que todos os meus amigos ucranianos me disseram foi: se a polícia falar com você, apenas ignore, finja que não fala russo. E eu fiquei tipo, isso não parece certo. Do ponto de vista de um americano, isso parece uma ideia muito ruim. O que eu faço? Dizem, anda ou corre, e eu só penso, vamos. Isso é tão anti-americano, Disseram pra eu não entrar no carro, várias pessoas reforçaram esse aviso. E aí outros americanos mais velhos que estavam lá, que estavam importando tratores, falaram, só não entre em um carro de polícia. Eu pensei, por que continuam dizendo isso? Disseram que vão te extorquir, podem te trancar e você terá que pagar para sair. E eu vi outro americano, falei com ele, falei, ei, ele perguntou se eu tinha algum conselho. Eu disse, ei, você é novo aqui, vou te contar o que todo mundo me contou. Se um policial falar com você, não responda nem entre no carro. Ele ficou tipo, ok? Uma semana depois, ele falou, cara, um policial falou comigo, não segui seu conselho. Depois entrei no carro, ele me trancou até eu esvaziar a carteira. Fiquei tipo, isso acontece, ok. Lembro dos policiais falando comigo e eu só dizia desculpa, não falo russo. E simplesmente entrar correndo em um hotel, eles não fazem isso. Essa é uma dica. Aqui vai uma dica profissional se você estiver em um país autoritário. Entre rapidamente em um hotel elegante ou em um estabelecimento comercial. Não precisa ser seu. Ele sempre tem dono. Não, provavelmente não seria seu. Qualquer coisa, entre em qualquer negócio pertencente a uma pessoa muito rica, isso é bom, porque pessoas ricas estão acima da polícia. E a polícia não vai entrar no equivalente ao Four Seasons em Odessa, Ucrânia, nem mexer com os hóspedes. Essas pessoas são clientes do oligarca, dono da rede de propriedades. Não é alguém com quem policiais querendo ganhar dinheiro fácil deveriam mexer. Sempre usei esse truque. Se alguém mexesse comigo, eu só pensava, vou entrar no hotel e pegar rápido, só eu mesmo. Não vou sair, estou conversando com minha consciência. Lembro de conversar com um concierge em um hotel 5 estrelas em Odessa ou talvez em outro lugar. Era uma cidade na Ucrânia, onde quer que eu estivesse. E eu disse, os policiais estão lá fora, e ele respondeu, você pode ficar aqui, quer um café? Eu disse, sim, claro, e o policial, eventualmente, meio que entrou pra dar uma olhada, e o concierge, não entendi o que ele disse, mas era basicamente igual a saia daqui agora. Vou ligar para meu chefe, que falará com o chefe dele, até chegar ao seu chefe. E você vai ficar do lado de fora com um pote vazio, pedindo trocados depois disso. Porque aquele policial basicamente ficou assim, e depois meio que, levantou uma das mãos no ar e saiu de fininho. Lembro do policial que sempre brincava no cybercafé porque não tinha internet em casa. Eu lembro disso e lembro de pensar, ele simplesmente ficou tipo, não vou mexer com esse cara porque ele está hospedado sei lá onde. E eu só lembro de pensar, caramba. Essa é uma dica profissional de verdade. Sim, é uma dica profissional. Entre rapidamente em qualquer hotel, restaurante ou estabelecimento. Se a segurança do estado te persegue, é diferente, pois eles têm motivo. Mas se for um guarda de trânsito pedindo propina e você estiver, por exemplo, na Bósnia, volte para um hotel 5 estrelas ou qualquer negócio que tenha internet, um lugar bacana, e eles simplesmente não vão mexer com você. Normalmente não há garantias, não reclame comigo. Se isso te fizer apanhar, ainda é melhor do que apanhar. Provavelmente você não vai apanhar se estiver dentro do hotel ou dentro do estabelecimento. Muito improvável, certo? Então, o que esperamos para a Ucrânia? Eles são meio que um peão na mesa, de acordo com praticamente todo mundo. Sim, sempre foram um peão, né? Como o Trump, eu acredito que o que o Trump entende sobre a Ucrânia é que estamos falando em termos de negócios. Nós já investimos na Ucrânia e fizemos esse investimento para avançar nosso conhecimento e nossas capacidades em armamentos. E nós temos isso, não é? Como resultado do conflito na Ucrânia. Reconhecemos a importância dos drones e iniciamos o desenvolvimento de modelos militares nos Estados Unidos, ficando apenas 5 ou 7 anos atrás da China, que já atua nessa área há mais tempo. Recebemos esses benefícios da Ucrânia e parte do valor pago foi para adquirir essa experiência, sem precisar enfrentar balas e bombas, certo? Mas o outro lado é que queremos ser capazes de reconstruir a Ucrânia quando a guerra acabar. Queremos ser capazes de reconstruir. Queremos poder enviar empréstimos e contratos de arrendamento. Queremos que empresas americanas ganhem os contratos de reconstrução. Para o oeste da Ucrânia, quando tudo acabar, Putin sabe que impulsionará sua economia reconstruindo o leste ucraniano. Então isso faz parte de como o jogo funciona, mas precisamos que o conflito termine antes disso. Parece um pouco com a Alemanha para mim.
Não estou dizendo que os ucranianos são a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas quero dizer que pode acabar sendo dividido. E era isso que estávamos dizendo antes também. Mesmo assim, Putin é um mestre manipulador. Putin é um excelente propagandista de desinformação e informações falsas. Mas, até certo ponto, o que ele fez foi fazer reivindicações limitadas desde o início. 4 anos depois, olhamos para trás e pensamos, bem, Putin afirmou que não queria tomar toda a Ucrânia nem ameaçar sua soberania. Ele só disse que não queria que eles entrassem na OTAN. Então agora, porque ele tem sido tão consistente por tanto tempo, nós temos isso como nossa própria justificativa. Bem, você sabe, Putin tem dito a mesma coisa há 4 anos, então é melhor confiarmos nele agora. Não é assim que ele funciona, mas é assim que entende a lógica. Claro, sim, exatamente. Quero dizer, a Rússia precisa dos recursos agrícolas que estão localizados na Ucrânia. O Ocidente só precisa de contratos, como você disse. A Ucrânia serve de tampão da Rússia para a Europa. E isso é apenas o que a Europa precisa, não o que precisamos. Isso é verdade. Se for o caso, acho que os Estados Unidos, e acho que Donald Trump também sabe disso, se os Estados Unidos realmente saírem da OTAN, e se eles não tiverem um anteparo contra a Rússia, vão ter ainda mais motivação para continuar aumentando os gastos com defesa. E sabe quem mais exporta armas no mundo? Sim, vai ser os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Sim, dependendo se a gente vacilar. Porque agora eles estão com medo de comprar... Bem, supostamente eles estão cada vez mais com medo de comprar armas da gente. Podemos fechar a torneira, certo? Por isso eles fortalecem e reativam a indústria de defesa nacional. Esses são os erros dos Estados Unidos e o problema do nosso clima político, que vai aos extremos da esquerda e da direita. É imprevisível. É totalmente imprevisível, não só para nós, mas para todos os nossos aliados. E nossos aliados não são apenas nossos aliados porque são democracias. Eles são nossos aliados porque compram nossas armas, compram nossa tecnologia. Eles movimentam seu dinheiro através dos nossos sistemas financeiros, eles negociam em dólares americanos, é isso que os torna aliados. Então, quando a China vê a gente congelar bilhões de dólares em ativos russos, a China pensa, poxa, vamos tirar nosso dinheiro do dólar americano. E foi exatamente isso que você viu em 2023 e 2020. Eles retiraram seus recursos, o que agravou ainda mais nossa inflação. Eles não fizeram para criar inflação, mas porque perceberam. Se o dinheiro deles estiver em Nova York, será congelado. Em Dubai, não.